Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai viajar um pouco pelo antigo Império Soviético, sabe? Pelos olhos do Richard Kapuscinski. Exato. A base é o livro dele, O Império, né? Pegamos uns trechos que cobrem um período enorme, desde 1939, quando ele era criança, até o comecinho dos anos 90, já no final da URS. A ideia aqui é tentar entender as impressões mais fortes dele, sabe? Sobre o poder, sobre as pessoas, aquelas paisagens gigantescas, a própria ideia de fronteira. Isso. É um olhar bem pessoal, né? Tentar tirar dali um conhecimento que vai além do que a gente costuma ver nas notícias. E para começar, acho que vale a pena ir direto para aquele primeiro contato dele, bem impactante, lá em Pinsk, 1939. Ele era só um menino. Nossa, é um começo muito forte mesmo. Pinsk, que na época era Polônia, hoje fica na Bielorrússia, e ele descreve a chegada do Império não como algo tipo abstrato, político. Não, né? É mais. É sensorial. Ele fala da guerra em todo lugar. Cheiro de queimado, os cavalos mortos na estrada e o medo, claro. E ele destaca uma coisa visual, né? O contraste. Sim, o exército soviético normal, assim, meio esfarrapado, e do outro lado os agentes da NKVD, a polícia secreta. Esses sim, uniformes azuis, novinhos, imponentes. Aí já dava para sentir o peso, né? Com certeza. A sigla NKVD, ele conta, era dita baixinho, com medo. Mesmo sem entender tudo, a criança ali já percebia o perigo. E esse perigo vira uma coisa muito real com as deportações. Pois é, ele testemunha aquelas operações de noite. A brutalidade meio silenciosa, a palavra deportação ganha num sentido horrível ali. A família dele vivendo tensa, né? Dormindo de roupa para poder fugir. Exato. E ele vê os vagões de carga sendo, ele usa essa palavra mesmo, enchidos. Nossa. Com gente, à força. E a imagem dos trens partindo naquele inverno super rigoroso para a Sibéria. Sibéria já era um nome que dava medo só de ouvir. Aquilo marca ele para sempre. Essa primeira experiência já define muito a visão dele sobre o Império, né? Uma força que chega, que desumaniza, que está ligado ao medo, à perda. Totalmente. E até a falta das coisas, a escassez, ele retrata de um jeito muito comovente. Tem aquela história da fila para os doces que não existiam. Ah, sim. A esperança das crianças. Isso. E no final recebem só as latas vazias. Mostra como o sistema falhava até no pequeno, né? Na promessa mais básica. Aí a gente avança no tempo, 1958. Ele na famosa Transiberiana. E ali ele começa a pensar numa coisa chave: fronteiras. Isso, e não só fronteira geográfica, né? Ele vai além. Como assim? Ele vê a fronteira como algo quase existencial, que causa estresse, medo. Ele até fala que é universal, né? Animais demarcam território, nosso cérebro tem divisões. Faz sentido. Mas daí ele contrapõe com o desejo humano de um mundo sem fronteiras, que ele chama de esconfinateza, aquela ideia de paraíso, de nirvana. Só que a fronteira soviética era o oposto disso. Burocracia pura, desconfiança. Muita desconfiança, paranoica mesmo. Revistam até um saco de trigo sarraceno, a cachaça que ele levava. Ele fala que a fronteira era tipo uma escola de como o sistema funcionava. E como as pessoas reagiam a essa escola? Ele descreve 3 reações típicas nos estrangeiros. Uma raiva contida, sabe? Aquela que você engole. Ou uma adaptação meio resignada, tipo, fazer o quê? Ou então uma indiferença para se defender, imagino. E depois dessa fronteira, ele entra de vez na imensidão da Sibéria. As descrições dele são, uau, são incríveis, né? O branco que cega, que ele diz que destrói quem tenta se aproximar. A paisagem parada, congelada. E a síntese dele é direta. Sibéria igual espaço gelado plus ditadura. Pesado. Isso leva ele a questionar a ideia de centro do mundo, né? Por que Paris e não outro lugar, questionando o nosso eurocentrismo. Exatamente. E essa coisa do espaço gigantesco conecta com uma tese que ele cita, do Berdyaev, sobre a tal alma russa. Qual que é a ideia? A tese é que, para conseguir controlar um território tão imenso, a Rússia precisou criar um estado igualmente imenso, gigante.
Só que manter esse estado funcionando consome toda a energia do povo. E aí? E aí o povo acaba sendo oprimido pela própria estrutura que foi criada para dominar o espaço. É um paradoxo que, segundo ele, explica muita coisa da história russa. Nossa, interessante. E essa dinâmica de controle, de opressão, parecia se refletir até nas conversas, né? Ele nota uma dificuldade para conseguir respostas diretas lá na Sibéria. Muita dificuldade, muita evasividade, desconfiança com o estrangeiro e, principalmente, ele nota uma cultura de não fazer perguntas. Isso é fascinante e assustador. Por que assustador? Porque era um jeito de sobreviver na era do Stalin, sabe? Perguntar demais era perigoso. Só que essa cautela toda virou apatia, falta de iniciativa. A resposta clássica era: é sim, assim é a vida. Um conformismo que para ele paralisava tudo. Uma herança difícil de largar. Complicado. Aí, em 67, ele desce para o sul, Cáucaso, Ásia Central. Regiões bem diferentes da Rússia, com identidades muito fortes. Talvez, em vez de listar cada lugar, vale a pena ver como ele capturou essa diversidade e as tensões, né? Na Geórgia, por exemplo. Sim, a Geórgia é um bom exemplo. Ele encontra histórias de uma resiliência cultural impressionante, como a do pintor naif, o Pirosmanishvili. Ah, conta um pouco dele. Olha, uma história emblemática. O cara vivia numa pobreza extrema, pintava em letreiros velhos que achava, usava tinta preta de fabricante de caixão e pintava muito banquete, comida farta, coisas que ele não podia ter. Sonhava pintando, então. Muito teimosa. E na Geórgia também ele descreve a produção do conhaque artesanal. Ah, do conhaque. Isso. A paciência, o respeito pelo tempo, pela natureza, o tipo de carvalho, a idade da árvore, se pegou sol. Quase um contraponto àquela lógica apressada, industrial do sistema soviético, né? Total. E essa coisa de preservar a identidade aparece forte na Armênia também, né? Com a luta para salvar os manuscritos antigos, a arte das miniaturas, as cruzes de pedra, os chakar. Exatamente. Tem uma consciência muito profunda ali da fragilidade da cultura deles, por causa de uma história cheia de invasões, perdas, e que culmina no trauma do genocídio. Ele aborda isso pela figura do compositor Komitas Vardapé. Que ficam em silêncio, né? 20 anos num asilo, silenciado pela dor do que viu e viveu, é muito forte. Essas repúblicas do Sul mostram que o Império não era uma coisa só. Tinham culturas milenares ali, tentando sobreviver debaixo daquele verniz soviético. E o Kapuscinski pega isso bem, né? Tanto a beleza, a resiliência... Sim, como a sabedoria do velho turcomano sobre como lidar com o calorão lá no Turquemenistão. Vestir mais roupa para se proteger do sol, toma chá quente... Isso, coisas da experiência de vida. Mas ele também mostra as tragédias que o centro impôs ou piorou. Como a história do rio Uzboi, que secou, sumiu e gerou conflito por água. Uma coisa meio premonitória do que viria depois. É verdade. O que leva a gente para o período final que ele cobre, de 89 a 91. Ele volta para um império já se desfazendo, né? A perestroika, a glasnost tinham aberto a porteira. Como ele descreve esse momento? Ele descreve como uma explosão da palavra. Imagina, depois de décadas de silêncio forçado, de repente, todo mundo podia discutir, debater o passado, o presente e o futuro. Devia ser uma efervescência total. Ele fala do fascínio que era assistir às transmissões do Soviete Supremo na TV. Mas ele nota uma coisa curiosa. A elite intelectual de Moscou, a inteligência, estava focada quase que só em derrotar o comunismo. Era uma luta interna deles. Enquanto isso, as tensões que estavam ali guardadas começam a explodir com violência em vários lugares. tipo Nagorno-Karabakh. Exatamente. O conflito lá vira um símbolo da impotência de Moscou, que já não conseguia controlar. Ele conta que em 91 já era impossível viajar entre a Armênia e o Azerbaijão. O centro perdeu o controle das pontas. E o que ele vê lá? Caos. A mentalidade de ou nós ou eles. Parece que o degelo, em vez de trazer alívio, soltou os monstros que estavam presos. O caos como sinal da desintegração, então. É bem isso. E ele nota também que alguns padrões antigos continuavam, tipo a mania de demolir coisas em Yerevan, mesmo com o fim do comunismo se aproximando. E aí surge a figura do Homo Soviéticos. O homem soviético. Isso.
Aquele indivíduo que foi moldado pelo sistema e que, de repente, se vê perdido, em crise de identidade, procurando novas referências, às vezes em nacionalismos bem radicais, como o movimento Pomiad na Rússia ou o Hulk na Ucrânia. Nesse período final, ele vai para uns lugares bem extremos, né? Que carregam um peso histórico muito sombrio. Vorkuta, lá no Ártico, e Colima, em Magadã. Sim, são como cicatrizes abertas do terror do Stalin. Em Vorkuta, ele fala do frio como dor física mesmo. As pessoas vivendo nas antigas barracas dos campos de trabalho forçado, os lagers. Uma confusão entre liberdade e prisão. E Colima. Colima é talvez ainda mais pesado. O contraste que ele descreve é chocante. De um lado, novos negócios surgindo, e do outro, a história terrível do lugar, que foi literalmente construído sobre ossos dos prisioneiros. Campos Árticos da Morte. Exato. Ele explora as ruínas dos campos, vê a pobreza, o apagamento da memória e faz uma reflexão muito profunda sobre o sofrimento inútil ali. Ele compara as reações de um prisioneiro russo, o Shalamov, mais fatalista, com a de um austríaco, o Weisberg, mais racionalista, diante da mesma desumanidade do Gulag. E ele chega a questionar a diferença entre vítima e carrasco. Sim, num sistema que corrompia todo mundo, essa linha ficava muito tênue às vezes. É um testemunho bem devastador. Muito. E, ao mesmo tempo, ele documenta outra tragédia, dessa vez ecológica, mas com impacto humano gigantesco, a do Mar de Aral. Nossa, o Mar de Aral é uma catástrofe anunciada, né? Causada diretamente pelo planejamento centralizado de Moscou. A história do algodão. Isso. Impuseram a monocultura do algodão na Ásia Central e simplesmente destruíram o ecossistema inteiro. Kapuscinski descreve a corrupção da máfia do algodão, a terra ficando salgada, imprópria para tudo. E a imagem de Moynak. Terrível. Uma cidade que era um porto e virou um cemitério de barcos na areia. Ele mostra a inércia da burocracia, os projetos gigantescos e inúteis para tentar resolver. É um retrato da arrogância do sistema contra a natureza e contra as pessoas que viviam ali. E a Ucrânia. Ele dedica uma parte importante do final do livro para lá, né? Falando da pobreza, da luta pela identidade e das memórias de traumas muito fundos. Sim, a Ucrânia parece quase como um resumo das tensões do fim do Império. A briga pela língua ucraniana, o movimento Hulk pela independência, a divisão entre o leste mais pró-Rússia e o oeste mais nacionalista. E a fome. E a memória que volta com força total da Grande Fome, o Holodomor. O relato que ele pega de uma sobrevivente, a Bronislava, é de arrepiar. A coletivização forçada, a fome usada como arma política mesmo, casos de canibalismo, a fé como única coisa para se agarrar. Pesadíssimo. Muito. E ele faz um contraponto interessante com a figura do Bruno Schultz, um escritor genial que vivia ali perto, em Drohobych, meio imerso no mundo da literatura dele, enquanto a fome matava do lado de fora. Levanta questões sobre arte e realidade, né? Essa capacidade do Kapuscinski de misturar o quadro geral da história com essas histórias pequenas, individuais, com as observações do dia a dia, é o que faz o livro ser tão vivo, né? Não são só fatos, é a sensação de viver sob o Império. Exatamente. Se a gente olha para o livro, o Império como um todo, alguns temas ficam ecoando, né? A imensidão do lugar e a obsessão por controlar. O custo humano absurdo desse controle. O peso da história, principalmente do terror. O choque entre culturas e mentalidades diferentes. As fronteiras como lugares de dor. O ciclo de destruir e tentar reconstruir. Isso. E, no fundo, a força das pessoas, a resiliência que aparece nessas histórias individuais que ele conta tão bem. E por que olhar para isso hoje ainda é importante? Quer dizer, a União Soviética acabou faz tempo. Olha, eu acho que é importante porque as dinâmicas que o Kapuscinski viu lá atrás, essa relação complicada entre o centro e as bordas do império, o peso da história que não passa, as crises de identidade nacional, o legado da desconfiança, da apatia, a tensão entre autoritarismo e democracia. Essas coisas não sumiram, né? De jeito nenhum. Entender como o império funcionava e como ele se desfez por esse olhar
humano e super atento dele ajuda a gente a entender muitos conflitos e desafios que continuam existindo naquela região enorme do mundo hoje. Ele dá umas chaves de leitura que vão além da notícia do jornal. Faz todo sentido. E para deixar uma ideia final para o pessoal que está ouvindo, talvez a gente possa voltar para a imagem do Kremlin. Kapuscinski descreve quase como uma montanha encantada, né? Poderosa, isolada, difícil de entrar. Impenetrável. Ou talvez aquela outra imagem do professor Grekov lá em Novgorod, tentando juntar os pedacinhos minúsculos dos afrescos que foram destruídos. Um símbolo dessa tarefa difícil, talvez impossível, de reconstruir um passado que foi estilhaçado. Boas imagens para pensar. Fica a pergunta, né? Até que ponto aquela montanha encantada do poder isolado ainda define a relação lá? E até que ponto os cacos desse passado imperial continuam moldando o presente e o futuro daquela parte tão grande e complexa do mundo?